Agora, o pior é quando você tem alguém que está presa, quer dizer que ele está sob a custódia do Estado. E quem está no Estado, governando o Estado, está tratando com dinheiro público de cidadão que paga imposto. Como é que ele pode pegar esse dinheiro público e utilizar para torturar adversário dele na política? A gente não toleraria isso na democracia. Nós não podemos tolerar isso na ditadura. As pessoas que pegaram dinheiro para torturar, para matar, para exilar, elas usaram dinheiro público para atacar os adversários deles. Isso não se faz. E não da nação. E aí, a partir de 74, está dizimada a esquerda, totalmente destruída. Aí o pessoal fala, agora vai ter paz. É aí que começou o trabalho de base. Pouco a pouco, as igrejas que estão vendo o sofrimento da população brasileira, pessoas cada vez mais ligadas aos militares mais ricas e os pobres mais pobres, começam a fazer trabalho na periferia, fazer trabalho junto à população indígena, o que se chamava na época de populações marginais, né? Buscando os direitos humanos de cada um. E explode em 77. E eu estou terminando aqui essa fase rapidinho. 77 até 82 e depois 85 é o período que começa a desmoronar esse aparelho todo dos militares. Em especial por causa da crise econômica. Não tinha mais dinheiro para eles abrir estrada, para criar hidrelétrica. Enquanto tinha, na época do milagre econômico, podia manter. O milagre que vai, né, de 69 a 70 e pouco, então, tudo bem. A crise do petróleo abençoou a gente. Exatamente. A crise do petróleo de 74, depois 78, 79, vai explodir a economia mundial e os militares não têm mais como segurar, aí não tem mais como segurar a oposição. E a oposição, que na época é o MDB, começa a ganhar todas as eleições. E ganha tanto que em 77 os militares desesperados em perder a eleição para o Senado, que nós vamos voltar para o senador esse ano, criam um senador biônico. Por isso que a gente vota para dois e depois um. Depois um. Porque os militares criaram um novo senador para desequilibrar aquele que era eleito pelo voto pela oposição. Então, essa é um pouquinho a historinha desse período e a história negra, justamente, principalmente do Médici. Né? Vamos falar da época da anistia aqui, deixa ela comentar e nós vamos entrar no seu comentário. O que foi coroado, né, como implantação real da democracia foi a Constituição de 88. Né? É importante a gente ter esse marco também, que é uma Constituição muito garantista. Mas até chegar nela vai começar a vir isso, até para a gente evitar que questões como as que aconteceram na ditadura, elas voltassem a acontecer. Mas o que é muito importante para a gente é que em 1979 foi realizada uma lei, que é a Lei de Anistia, que anistiava todos os crimes políticos cometidos pelos ditadores ou pelos rebeldes, né, que eram chamados na época, aqueles que eram contrários à ditadura. E isso trouxe um efeito muito grave para a gente aqui no Brasil. É muito importante a gente pegar um caso para a gente debater, que é o caso da guerrilha do Araguaia. Né? A guerrilha do Araguaia, ela foi arquitetada para combater o poder ditatorial e os guerrilheiros eles se encontraram na região do Araguaia para praticar ações militares para que eles estivessem aptos a combater aquele governo. O governo, então, descobriu aquela guerrilha e todos os guerrilheiros desapareceram, que a gente chama de desaparecimento forçado. Ninguém tem dúvida que eles estão mortos, né? Mas seus corpos nunca foram encontrados. As famílias desses guerrilheiros, então, ajuizou uma ação aqui no Brasil solicitando uma indenização e a punição dos responsáveis por aquele desaparecimento forçado. O Brasil, então, nada fez, dizendo que havia uma lei de anistia, que eles não poderiam ser julgados. Esse caso chegou à Corte Interamericana da Organização dos Estados Americanos e com a decisão da Corte Interamericana houve a condenação do Brasil para que julgasse os ditadores e também que indenizasse as famílias. Já há uma política de indenização, né? O governo federal já tem essa política, o governo de Minas foi um dos primeiros a realizar essa política, 553 pessoas já foram indenizadas aqui em Minas. Mas o Brasil decidiu, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em razão da lei da anistia, não haveria nenhum tipo de julgamento. Haveria apenas a abertura, né, dos documentos e dos processos em razão do direito da memória e da verdade. Então, por isso foi criada a Comissão da Verdade, que a gente está vendo em atuação hoje no país. Quer completar? Quero. E que muitos familiares discordam, inclusive, né, familiares de militantes. Na verdade, não foram todos os guerrilheiros do Araguaia que morreram, né? A gente tem ainda alguns sobreviventes, dentre elas uma que eu entrevistei.
e pessoas que tiveram filhos ali naquela situação, né? Mulheres grávidas que passaram por torturas, mesmo sendo, mulheres já eram vistas como esse lugar não é para você, né? Porque você está na política e já está insurgindo contra o regime, não é lugar de mulher. Então, muitas pessoas sofreram uma série de torturas, como o professor colocou. Por que as famílias ainda são contra, alguns familiares são contra a Comissão Nacional da Verdade? Porque eles consideram que falta justiça. Então, a gente tem uma busca por memória e verdade, mas ainda falta justiça. Justiça não seria a punição, como se pensa, dos torturadores, mas o reconhecimento, porque a gente tem isso na Argentina, no Chile, em outros países do Cone Sul, que também passaram por ditadura. E pelo menos reconheceram os algozes. Exatamente, desses torturadores, porque muitas pessoas morreram, muitos filhos não tiveram o direito de conhecer os seus pais, muitas mulheres não tiveram o direito de, né, voltarem para os seus maridos, reconhecerem ali sua família. Vamos rodar, mais um minuto aí para a gente poder encerrar. Só para deixar claro, Fernando, assim, por que é que nós temos que deixar claro que a quem cometeu o crime pelo Estado, ele tem que ser punido? Por que isso não é um acordo para a paz? É porque um jovem oficial hoje, quando entra no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, ele tem que saber que é proibido no Brasil você usar dinheiro brasileiro e estar no Estado para matar um brasileiro. Ele não tem esse direito de uma pessoa que está presa torturada, por mais que ele não goste daquela pessoa. Nós temos que deixar claro que existem instituições e que a gente é contra, mas não tem pena de morte nesse país. Se a gente continua com essa lei, esse acordo feito pelas cúpulas, um jovem oficial hoje ele pode dizer, mas naquela época, que foi uma guerra, podia fazer. Talvez a gente esteja numa guerra, então podemos fazer. Nós estamos numa guerra civil com tanta gente morrendo. É a mesma coisa que um bandido. E justiceiros para todo lado agora. A gente sabe que a lei tem que ser forte para não dar chance para alguém achar, mas então eu posso fazer isso. É a luta pela democracia. Bom, graças a Deus nós estamos vivendo uma nova fase e mais. Nós temos hoje uma consciência de poder transformar o nosso futuro. A história a gente vai guardar para não tropeçar mais nisso. Queria agradecer aí esse momento. Sabe, queridos, o programa de hoje, vocês estão vendo aí que nós relembramos a Revolução de 64, que deu origem a 21 anos de ditadura militar no Brasil. Tristes lembranças. Mas mesmo depois de tantos anos, nós não estamos livres de qualquer tipo de ameaça, principalmente contra a democracia e os direitos humanos, as nossas liberdades e conquistas, não é verdade? Existe um dos pilares da democracia, no direito, que é chamado de freios e contrapesos. Pois as lutas de forças existem e sempre existirão. Mas é importante observar que os desequilíbrios dessas forças criam desigualdades. E essas desigualdades vão estimular esse clima de instabilidade e crise. E com isso vão aparecer as ameaças à paz social. Nós estamos vivendo isso como viveram antigamente. Mas o que fazer? O que nós precisamos fazer então? Olha, a palavra de Deus fala uma coisa muito legal em Juízes 9 sobre uma parábola. Diz que certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si e disseram a oliveira, seja o nosso rei. A oliveira respondeu assim, não posso. Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, não posso. Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira respondeu, não posso. Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse assim às árvores, se querem realmente me ungir rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. As árvores boas rejeitaram o chamado para governar com justiça e foram governadas pelo espinheiro. Uma planta rasteira que não dá fruto nenhum e nem sombra, sufoca todas as árvores à sua volta, mata todas as sementes que caem na terra e fere todo mundo que chega perto. Espinho. O espinheiro é uma planta seca. E lá em Israel, no Oriente Médio, em muitos lugares, né? Quando seca, é utilizada para acender o fogo. Mas quando está um clima muito quente, ela pode se incendiar sozinha e pode queimar muitas árvores à sua volta. Essa parábola nos ensina que, quando os líderes certos, capazes, se recusam a governar, precisamos de homens justos. Os maus vêm e governam. Quando não governamos alguma área da nossa vida, o espinheiro vem e governa sobre nós. O espinheiro é um mentiroso. Ele nos diz, vem debaixo da minha sombra. Espinheiro não tem sombra. Ele promete o que ele não pode oferecer.
Se não governamos as nossas finanças, as nossas casas, a nossa escola, a nossa boca, o espinheiro vai governar. E quando o espinheiro governa, nós sofremos, a igreja sofre, o povo sofre, a sociedade sofre, a nação sofre. Lembre-se, o mal sempre prevalecerá quando aqueles que não sabem fazer o bem não fazem nada. Não podemos permitir mais isso, queridos. Mas o que precisamos fazer? O passado não pode mudar o nosso passado, não tem jeito. O passado só nos ajuda a não repetir os mesmos erros. Mas o passado nos ajuda a construir um novo amanhã. Primeiro, perdoe, não deixe a amargura e a inveja destruir a nossa nação, o nosso povo. Segundo, busque a paz. Precisamos buscar realmente a unidade, mesmo que nunca exista unanimidade. Mesmo que possamos pensar diferente, precisamos de paz nas ruas, paz nas escolas, paz nas instituições. Terceiro, pelo amor de Deus, valorize a sua cidadania com ordem e respeito à democracia. Valorize o seu voto. Se nós não dermos valor ao nosso voto, nos dias das eleições, o espinheiro vai continuar nos governando. Não venda o seu voto, seja por R$70, seja por uma dentadura, seja por qualquer troca. Não troque o seu apoio ou o apoio do seu grupo por causa de um som novo, sacos de cimento, um punhado de tijolo. Ensine as pessoas a escolherem os homens e mulheres que lutam por um país melhor, mais cristão, mais justo, mais sério, com menos corrupção e injustiças. Amém?